No instante em que um espírito é assistido, é importante que o campo mental do grupo se mantenha uníssono e focado no propósito do auxílio fraternal. Deve-se evitar a dispersão de pensamentos. Nesse meio tempo, o doutrinador conduzirá com habilidade o atendimento por intermédio do diálogo fraterno. Como aludimos anteriormente, ele é o médium do grupo. Tal condição se explica por um motivo simples. No transcorrer do auxílio mediúnico, o esclarecedor expressa verbalmente o pensamento do grupo e, atuando como se fosse um ponto de convergência, canaliza as energias mentais projetadas pelos integrantes da reunião, tanto encarnados quanto desencarnados. Em virtude da característica de mediar o pensamento da equipe, é que afirmamos que ser o médium do grupo, o esclarecedor, e quando nos referimos ao grupo, incluímos também os componentes que habitam o plano espiritual. Vitor Ronaldo Costa, essa visão inovadora serve para ampliar ainda mais a responsabilidade do dirigente mediúnico. Quantos adeptos da doutrina consoladora imaginam que a participação do esclarecedor seja de mero interlocutor com o mundo espiritual, no desempenho de um papel de menor relevância? Desconhece-se, no entanto, que o metabolismo mentomagnético a envolver os componentes encarnados e desencarnados de uma seção desobsessiva são devidamente assimilados e projetados pelo dirigente em favor dos assistidos, em trabalho de alta relevância para o sucesso do empreendimento mediúnico. Seria oportuno um comentário a respeito, com o objetivo de despertar a atenção daquele que moureja na tarefa desobsessiva, investido das responsabilidades de doutrinador. Lancelin, eis um detalhe que gostaríamos de melhor elucidar. O doutrinador, que progressivamente se firma na tarefa, termina por desenvolver características mentais particulares. Habitualmente, ante a rotina da existência, esquecemos a nossa condição de espírito encarnado. Então as atenções se voltam para os afazeres laborativos e as obrigações para com a família e a sociedade. É natural que assim aconteça, pois a sobrevivência no mundo depende, em primeira análise, das atividades aqui desempenhadas. Por outro lado, ocorre em nossa vida de relação algo de maior extensão situado um pouco além dos afazeres cotidianos. Somos muito mais do que percebemos. Temos bem mais capacidade energética do que imaginamos. Gostei desse finalzinho aí. Por outro lado, ocorre uma vida de relação, algo de maior extensão, situado um pouco além dos afazeres cotidianos. Somos muito mais que percebemos. Temos bem mais capacidade energética do que imaginamos. Bênção. Pode continuar, Neuza. De certa forma, atuamos a exemplo de verdadeiros professores da vida perante aqueles que nos observam nos afazeres mais comezinhos de cada dia. E Deus, mediante sua infinita sabedoria, permite que os aprendizes, especialmente os espíritos desencarnados, aprendam sempre um pouco mais com a nossa maneira de ser. Então, além de exemplificarmos, por intermédio de nossa conduta, emitimos pelo tônus das correntes magnéticas coordenadas pelo complexo mental, um campo comunicante de sensações e pensamentos que se interconectam com os habitantes do plano espiritual. O médium ostensivo, por ser detentor de um condicionamento vibrátil de mão dupla, tanto para o interior quanto para o exterior,
estabelece contato mental com os espíritos que dele se aproximam e que se imiscuem em sua convivência diária. Esse repercutir pode ser proveitoso tanto para o médium quanto para os espíritos. Assim, antes um pouquinho, quando ele fala das atitudes comezinhas, né, que a gente tem que ter cuidado, dá uma responsabilidade, não é não? Que assim, são coisas que às vezes, como você age quando ninguém está vendo, né? Como que você age quando você está dentro de casa, sozinho, sem ninguém, como que você se conduz, né, dentro de casa, das situações, porque sempre tem alguém, é muita responsabilidade mesmo, né? Eu acho que isso está muito ligado às nossas crenças ainda limitantes, né, da igreja, de estar nessa preocupação, sabe? Quando fala que, aquela frase, né, que o Rômulo usou, né, lá quando ele conheceu, a primeira frase que ele usou, ligou para o Ismael, né, Jesus perdoa, assim, não existe julgamento, não existe nenhum tipo de julgamento. Isso é tão libertador. Ontem eu estava ouvindo essas eu sempre escuto, né, esses vídeos e tal que aparecem aí, ensinamentos. E aí falava e uma pessoa, assim, que eu admiro muito, ela falava do Tom Jobim. Ela falava das músicas, né, e aí você olha a vida desses grandes músicos, né, do Vinícius, Tom Jobim, que eles falavam que essas músicas eram assim, né, e são, né, são músicas eternas, a gente ouve, né, e eu vinha ouvindo, a gente fez uma viagem longa de carro, eu vinha ouvindo. E pensava assim, se fosse analisar a vida desses caras, né, bebida, cigarro, não sei o que, se fosse fazer julgamento, né, que a gente limitaria tanto. Então, assim, é tão pensar nisso assim, não ficar medindo nada, sabe? Ficar livre de tudo e admirar a beleza, independente de tudo que acontece. A gente está aqui, estamos sujeitos a todas essas coisas que são terrenas, né? Mas nossa meta é muito além, não olhar para nada, não se preocupar com isso, assim, só ao invés de falar assim, eu podia ter feito, não, agora eu faço, né? Nesse momento exato eu aplico, né? Aí eu penso assim, me veio isso aqui agora. E é uma benção, né? O livre-arbítrio. E isso nós estamos falando também por exemplo, quando você está sozinho, né? A Janine pode até interpretar isso. Muitos ensinamentos é assim, né? Porque nunca a gente está sozinho, né? A gente está sempre acompanhado, sempre. E a gente está atento, né? E lá no início da página fala, de certa forma, tomamos exemplo de verdadeiros professores da vida. Perante aqueles que nos observam, nos afazeres mais pronunciantes de cada dia. E Deus, mediante sua infinita sabedoria, permite que os aprendizes, principalmente os filhos, aprendam sempre um pouco. Eu troquei a palavra aí, espíritos encarnados, para os filhos, né? Os filhos, companheiros. Na verdade, a gente tem que ser exemplo o tempo todo, né? De boa conduta. E sem as amarras, os conceitos e preconceitos. A gente tem lido muito sobre isso aí, né? A gente tem muito conceito e preconceito. E não existe. Deus é misericórdia. Essa pergunta que eu fiz para o Ismael foi se Deus perdoa. Aí o irmão, não, Deus não precisa perdoar. Você não ofende Deus. Né? É tão misericordioso, a vida é tão doce, tão sublime. Por que a gente coloca tantos paradigmas, né? Por que a gente condena tanto? Aí uma outra leitura e vem a frase de Francisco de Assis que eu mais adoro, né? Senhor, fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. E toda vez que a gente põe um julgamento, a gente não vai compreender. A minha frase agora é ao infinito e além. É o quê? Ao infinito e além. Ao infinito e além. E é interessante porque esse fato de estarmos o tempo todo, né,
ou vigiados. Ixi, desculpa, tá aqui uma sinfonia dos amiguinhos aqui da rua. É o fato de que a gente está o tempo todo em sintonia, né? Quando fala que nós somos muito além da dimensão terrena, é que nós estamos conectados aí com uma dimensão espiritual. Assim como a gente está aqui conectado com a dimensão terrena, a gente está conectado energeticamente com uma dimensão espiritual, querendo ou não querendo. Mas isso que a Neuza falou, eu acho que é muito bacana mesmo, assim. A questão é nós olharmos isso de um ponto de vista diferente do paradigma, né, às vezes religioso, de ser temente a Deus, né, porque é um tipo de vigília aguardando o nosso erro para que nós fôssemos castigados, e não é esse o sentido. É um tipo, eu tive uma paciente que passou por uma experiência, ela bateu a cabeça e ela ficou durante um dia, uma tarde inteira, sem recordar de nada. Então, assim, os familiares diziam, ela no hospital, que ela dizia, e ela não, ela ficou fora do mundo aqui. E ela disse que ela lembra vagamente, então ela passou por uma experiência espiritual durante esse processo, que ela lembra vagamente da avó dela, e disse que ela não se lembra disso, mas ela ficava falando o tempo todo para os familiares: ninguém está sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Olha que benção. O tempo todo, ela não lembra dessa frase, e o tempo todo os familiares no hospital se perguntavam, ela falava coisa, não falava nada com nada, mas ela o tempo todo repetia: nós nunca estamos sozinhos. Então é muito mais num sentido de conforto do que de vigília. É muito mais no sentido de dizer, né, olha, vocês não estão abandonados. Existe um time espiritual torcendo pela tua vitória, né, ali. Não é nesse sentido realmente de aguardar o nosso erro para o castigo, né, ou para o julgamento. E eu lembro muito, assim, o papai, ele tinha uma coisa interessante. Ele falava, né, na época, o médium do grupo, e ele dizia: olha, minha filha, lá pelas 9 horas, você fica concentrada, porque como eu vou entrar lá nos meus trabalhos individuais, né, porque ele se sentava na frente lá da escrivaninha dele todos os dias, às 9 horas da manhã, para fazer os trabalhos espirituais, além dos grupos. Aí ele dizia assim: e aí você se concentra, porque eu vou precisar da sua energia para os trabalhos. Eu falava: eita, pai. E assim, antes dele falar isso, ele falou: olha, eu sempre estou usando a energia de vocês, né, dos médiums, do grupo, para o trabalho. E é engraçado, porque às vezes me dava um sono, né? Então, e ele dizia: olha, eu acho que é muito mais no sentido de doação. Essa semana também o Guilherme me mostrou um vídeo que eu achei muito interessante, de um médium que disse que um espírito em algum momento falou para ele que vinha uma equipe de medicina espiritual e retirava dos chakras um pouquinho de ectoplasma, de energia, e colocava assim, tipo uns tubinhos de ensaio. E aí o médium perguntou: o que é isso? Aí ele falou: ó, assim como vocês têm bancos de sangue, quando a gente tem aqui um irmão capaz de doar energia concentrada, a gente guarda para trabalhos futuros. Olha. Eu achei isso interessantíssimo. Então, imagina, é exatamente isso que você fala. Existe um mundo que a gente desconhece. Existe um mundo, e que se a gente se coloca um pouco à disposição energeticamente para esse auxílio, isso é o suficiente, mas não no sentido de vigiar o que nós estamos fazendo certo ou errado, mas do auxílio mútuo dentro de um processo mesmo coletivo, né, tanto físico quanto espiritual. Sei. Que benção. Excelente. Continuar.
Entretanto, muito depende da maturidade do médium, cujo padrão mental, em harmonia com o Criador, conduz e cria em torno de si verdadeiro halo energético favorável, do qual os espíritos carentes podem se beneficiar. O médium pode ser uma peça estéril se não consegue compreender a dimensão de sua tarefa de auxílio, ou ser um caminho para as energias do mais alto que, bem assimiladas, permitem-no acolher e favorecer os irmãos enfermos. Onde estiver, pode o médium projetar energia capaz de entrar em contato vibrátil com o respectivo campo mental de um desencarnado. Isso acontece em grande parte sem o médium ter a consciência do que ocorre, bastando para isso o cultivo de uma psicosfera mental composta e alimentada por pensamentos positivos. Vitor Ronaldo Costa. De acordo com essa linha de raciocínio, imaginamos do que deve ser capaz o médium disciplinado, responsável e educado segundo os padrões evangélicos de Jesus. Lancelin. Certamente, o evangelho no coração faz prodígios com a mente. A onda mental do médium ostensivo é diferente. Tem a característica de moldar e, ao mesmo tempo, estabelecer uma ressonância adaptativa com as energias mentais de um desencarnado. É nesse ir e vir energético no qual sobressai a modulagem mantida por intermédio da energia mental do sensitivo que o espírito necessitado se beneficia com cargas vibratórias salutares direcionadas por irmãos protetores do plano espiritual. No entanto, cabe destacar que esse mecanismo dinâmico e de via dupla não ocorre somente de forma positiva. A facilidade comunicativa do médium pode ter um viés inverso, a expressar-se de forma distorcida, por invigilância e abaixamento do seu próprio tônus vibratório. Ele pode se converter em alvo de cargas mentais exteriores, que, uma vez assimiladas, acabam por prejudicá-lo. Vale relembrar que somos médiuns em tempo integral, porém a incompreensão de alguns a respeito dessa realidade produz um efeito desastroso, ao permitir que o indivíduo atribua à sua própria mediunidade os males e perturbações que o atingem no dia a dia, levando-o a se afastar das atividades doutrinárias. Em consequência dessa interrupção, alguns deixam de perceber as mudanças energéticas ocorridas em torno de si, embora as interações mentais persistam. O que em verdade acontece é apenas um embotamento perceptivo consciencial, motivado pelo afastamento das atividades mediúnicas. Alguns até desenvolvem incompreensível repulsa à própria faculdade psíquica. Obviamente, o médium pode, em alguns casos, bloquear as sutilezas da comunicação mental, embora elas continuem acontecendo. Depois de um tempo, por não sentir-se mais atordoado por comunicações mentais, vale lembrar que este atordoar é resultado de imaturidade de vida e de propósitos. O médium acredita que tomou a decisão certa, sem se dar conta que as comunicações subalternas, a consciência ainda perdurem. A partir daí, a perturbação interna pode se intensificar a ponto de ele se desorientar no prosseguimento de sua jornada terrena. Eis uma das possíveis ocorrências da mediunidade mal conduzida, pois, quando a ostensividade é extuante e sem o devido controle mental, o médium já não consegue se desempenhar com base nos parâmetros mínimos de sanidade psicofísica. A partir de então, o grau de comprometimento pode variar conforme a intensidade do assédio sutil dos obsessores. A gente observa muito isso, né? Assim, eu não tenho muito conhecimento, mas o que eu ouço falar que a pessoa, quando tem essa oportunidade de ter
a mediunidade ostensiva, né, é um compromisso maior, né, não é assim uma alegria, né, sou esse médium e tal, não, né, tem uma responsabilidade muito grande e é um trabalho, né, e assim, tem que se dedicar, tem que fazer esse propósito. Então, quando a pessoa questiona muito e não cumpre, ela vai tendo essas complicações aí na vida, né, vai tendo alguns distúrbios, e quando a coisa vai sendo... Isso acontece, eu acho que de menor e maior intensidade para todos nós, né, quando a gente se alinha, né, com o que é real, né, sai da ilusão do mundo e entra nessa conexão com o espiritual, a gente cada vez mais vai sendo, até ouvindo o Wagner Borges, né, numa entrevista esse dia também, ele fala que ele tem uma memória muito boa, mas que a memória dele só tem aumentado por conta dos trabalhos que ele tem feito, né. Então, quando a gente reclama, eu estou perdendo isso, estou perdendo aquilo, é porque eu estou fora do caminho, né? Quando você está realmente vivenciando que é sua missão, você vai sendo auxiliado pela espiritualidade, né? O menor ou o maior grau aí, conforme seja essa sua mediunidade, porque mediunidade todos nós temos, né? E o tempo Uma coisa todo. que é interessante também, que ele fala aí, né, é que um médium é um médium em tempo integral. Isso. Então, não é só no momento em que ele está no trabalho mediúnico, né? De uma forma integral, ele ali, ele está a serviço de ser canal, né? Então, assim, tá? Porque, na verdade, a mediunidade nada mais é do que um canal. Então, o fato de eu não querer trabalhar é eu fechar o canal, mas isso não quer dizer propriamente que esse canal vai ser fechado, né? É uma responsabilidade muito grande, é uma alegria e uma responsabilidade muito grande. E o canal não é fechado, né? Você é um ser espiritual, está numa vivência humana. Da nossa educação, da nossa formação. Eu, por exemplo, dentro da formação católica e tal, não é fácil, gente. É todo um caminho, e se eu falo que eu estou lendo um livro espírita, é a mesma coisa que eu estou lendo coisa de outro mundo, né? Para não falar uma coisa negativa. Então, é muito difícil. E a educação, essa doutrinação, a oportunidade de estar nas escolas doutrinárias, nas casas, é muito importante. O próprio Vitor, né, sempre dava palestras e tal, para a gente ampliar esse nosso conhecimento, assim ampliar os nossos canais e assim melhor servir, né? A gente tem que ter abertura e não pensar em religião também, né? Ter essa abertura, porque cada vez que bota o nome de uma religião, né, limita, né? Sim. E todas, né, têm a sua importância e tá nesse modo amplo aí, né? Vamos lá, gente. E só assim, e essa coisa da mediunidade é muito interessante, porque ela independe, né, da religião, né, independe de qualquer coisa, ela está aí em todos os seres humanos,